A paz do Senhor Jesus, vamos tirar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Esther, capítulo de número 6, no versículo 10, que diz: Então o rei disse a Ramã: Depressa, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio real. E não te esqueças de coisa alguma do que disseste. Nesse capítulo 6, nós vamos ver o rei aqui ordenando que Mardoqueu fosse honrado. Então, esse capítulo ele marca a reviravolta, né, no livro de Esther. Então, Deus ele vai usar a insônia de um rei pagão, né, a leitura casual das crônicas do rei, né, e a soberba de Ramã para salvar Mardoqueu, né, da morte e iniciar a queda do inimigo. Nós vamos ver que no versículo de número 1 e o versículo 3 ao versículo 3 vai falar sobre essa insônia. Então, naquela mesma noite, o rei perdeu o sono, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais foram lidos para o rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, pois dois dos oficiais do rei, e guardavam a porta e tinha conspirado para tirar a vida do rei Xerxes. E o rei perguntou: que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por isso? Os oficiais do rei que o serviram responderam: não foi feito nada. Observe que há um problema, né, ali, que o rei Assuero, né, ele não consegue dormir, né, e ele pede para ler o livro das crônicas. E a revelação que ele teve, né, durante a leitura, ele vai descobrir que Mardoqueu havia salvado a vida, né, dele ao denunciar um plano de assassinato, né, mas nunca tinha sido recompensado. Observamos que há uma providência divina, né, em vez de ser um acaso, né, o texto bíblico ele mostra como Deus age nos bastidores para proteger o seu povo no momento exato. Então não tem problema que o Senhor não possa resolver. O Senhor ele tem todo o poder para revelar, né? Mesmo o Assuero sendo um rei, né, pagão, né, ali ele vai perder o sono e vai pedir para ler as crônicas. Ele não pede, né, algo que fosse, né, de acordo, um assunto referente ao que estava ocorrendo ali, referente ao banquete, porque Esther ela não fala nada, não foi Mardoqueu que foi lá e pediu honras, mas o Senhor mesmo ele vai lá e desperta. E muitas das vezes muitos perdem o sono, Deus diz, trabalha dessa maneira, né? Ele consegue fazer com que pessoas lembrem, né? Venham a lembrança coisas passadas, porém com o intuito de honrar, né, aquele que serve ao Senhor para entrar com providência em determinada área. Vamos ver que a partir do versículo 4 ao versículo 9, vamos ver a chegada de Ramã, né, e o plano frustrado. Vamos observar que a intenção de Ramã era chegar ao palácio logo cedo. Ele chega cedo, né, com uma única intenção: pedir autorização do rei para enforcar Mardoqueu. Ele não estava cedo ali porque ele decidiu chegar, né, esperando que o rei chamasse. Não, ele chegou porque ele aguardava, estava ansioso. Né? Aquele tipo de pessoa que não consegue nem dormir, como de uma noite para outra, como nós falamos anteriormente, no outro episódio no anterior, que ele, né, estava ali junto, recebeu o conselho da sua esposa e de seus amigos, né, de fazer uma forca para Mardoqueu. Acredito que a ansiedade, a vontade de executar Mardoqueu era tão grande que esse homem já estava cedo ali no palácio com a intenção, né, de falar com o rei,
para enforcar Mardoqueu. Então Amã ele chega ao palácio logo cedo com essa intenção, né, que era pedir autorização do rei para enforcar Mardoqueu. E a oportunidade, né, antes que Amã ele possa fazer o pedido, né, o rei o convocou, chamou ele e ele foi para a presença do rei. Mas antes de Mardoqueu fazer o pedido, o rei pergunta: que deve fazer a um homem a quem o rei muito deseja honrar? Né? Vamos ver que Amã ele vai cair na sua própria armadilha. Né? Ele vai achar, né, ali ele cheio de orgulho, né? Amã ele pensa que o rei está falando dele mesmo. Né? Ele sugere uma honra extravagante, que era vestir o homem com as roupas reais, colocá-lo no cavalo do rei e fazê-lo desfilar pela cidade, né, enquanto o oficial proclama seu valor. Né? Então, note que o orgulho, né, desse homem, né, ele precede a queda, agora a palavra diz. Né? Ele está falando, achando que o rei está falando dele. Né? Eu fico imaginando que se esse homem ele queria ser honrado dessa maneira, e em algum momento, se ele pudesse usurpar ali o poder, né, planejando até contra a vida do rei, planejando para tomar posição, ele faria. Porque para esse tipo de pessoa não tem limite. Né? A pessoa passa por cima de tudo para ser honrado, faz de tudo, tanto para ser honrado como para desonrar e tentar fazer com que aqueles, né, que merecem até o reconhecimento não venham ser reconhecidos. Quantas pessoas, sem perceber, acabam fazendo dessa forma, achando que isso é a ordem natural da vida, é algo normal, e não é. Então a mãe ele pensa, né, que o rei está falando dele, mas não está falando. Vamos ver mais à frente que há uma humilhação pública. No versículo 10 ao versículo 12, a palavra do Senhor diz: então o rei disse a Amã: depressa, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faz assim como com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio real. E não te esqueça de coisa alguma do que disseste. Então Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu os trajes em Mardoqueu e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei tem prazer. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real, mas Amã apressou-se em voltar para casa, abatido e com o rosto coberto. Né? Note que há uma humilhação pública ali. Então, a ordem do rei, né, a senhora ele concorda, né, e ordena que Amã faça exatamente isso para o seu maior inimigo, Mardoqueu. Né? Quem imaginaria? Acho que ninguém, né, poderia imaginar que isso iria acontecer, mas quando o Senhor ele quer honrar, ele faz da sua maneira. Mais que o inimigo, mais que a pessoa tenta impedir, mas o Senhor, quando ele quer, quando o Senhor ele está no controle, ele faz da sua maneira. Então há uma humilhação pública ali. Ele tem que fazer, o rei deixa bem claro, faça exatamente, né, conforme você está falando. Né? A Amã, ele é obrigado a conduzir o cavalo pelas ruas, né, proclamando a grandeza de Mardoqueu. Ali para aqueles que via o orgulho de Amã, sua soberba, né, seu egocentrismo, o quanto ele ficava, ele vai ver que naquele momento ali todos vão ver, né, uma reviravolta. Né? Após o vexame, Amã ele volta para a casa de luto, daí com a cabeça coberta em sinal de vergonha, enquanto Mardoqueu volta discretamente para a porta do palácio. Então, é um contraste, porque se aquele homem saiu do palácio querendo ser honrado, muitas das vezes saiu ali, queria que todos se curvassem diante dele. Agora ele sai de cabeça baixa, de cabeça coberta, né? Com sinal de vergonha, né? E volta discretamente para a sua casa. Quando nós lemos nos versículos 13 e o versículo de número 14, a palavra do Senhor diz: e Amã contou,
né, a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo que lhe tinha acontecido. Então seus conselheiros e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se este Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas certamente cairás diante dele. Enquanto estes ainda falam com ele, chegaram os oficiais do rei e se apressaram em levar Amã ao banquete que Esté tinha preparado. Observe que a profecia ali de derrota veio da boca daqueles que aconselharam Amã a fazer uma forca. Então, aqueles que aconselharam são os mesmos que vão abrir a boca e vão alertar ele, alertar Amã. Então, a esposa e os conselheiros de Amã, eles reconhecem o perigo. Eles avisam Amã que se Mardoqueu é descendente dos judeus, ele não conseguirá vencê-lo e certamente será destruído. Enquanto eles ainda conversavam ali, os servos do rei chegaram para levar Amã, para as pessoas ao segundo banquete organizado pela rainha Esther. Então, o desfecho ali ele foi imediato. Da mesma forma que muitos dão conselho e muitos têm aceitado esses conselhos para coisas erradas, coisas que não vão edificar, pode ter certeza que essas mesmas pessoas são as primeiras a correr depois e da boca delas mesmo vai vir uma profecia de derrota. Precisamos ter cuidado com aquilo, com o que nós ouvimos, com o que nós falamos, até mesmo com o que desejamos para os outros, para a vida dos outros, porque isso pode virar-se contra a nossa própria vida. Aquilo que muitos possam estar tentando fazer para impedir até mesmo o agir de Deus, o mover de Deus na vida de alguma pessoa, só tem que tomar cuidado para que isso não venha se virar contra a própria pessoa. Vamos ver que Deus ele trabalha nos detalhes. Ele opera a libertação do seu povo através da circunstância aparentemente comum. Daí, como uma insônia do rei. Olha o que a insônia de um rei fez. Era Deus trabalhando nos detalhes, algo que era comum, mas Deus estava operando. Vamos ver que a soberba ela procede à queda. O orgulho ele vai cegar a mão, fazendo cavar a sua própria cova. Deus ele honra os fiéis. Mardoqueu agiu corretamente, sem esperar reconhecimento imediato, mas Deus ele garantiu que a justiça fosse feita no momento certo. Então, eu creio que o Senhor ele está no controle de todas as coisas. Não tem nada que está oculto aos olhos do Senhor. Não tem nada que passe sem o Senhor ter percebido. Então, que nós possamos viver uma vida, que nós possamos estar cada dia mais e mais firmado no Senhor. A cada dia, sendo alertado pelo Espírito Santo, daquilo que nós erramos, porque erramos sim, falhamos, daquilo que precisamos voltar atrás, que o Senhor ele possa nos revelar. Porque o Senhor, ele pode ter até um problema, mas o Senhor ele revela e ele entra com a providência. Entenda que o Senhor ele operou, entrou na vida aqui de Amã, na vida de Mardoqueu, dando a ele ali essa vitória. E quando ele recebeu a vitória, ele voltou para o mesmo lugar, para a porta do palácio. Ele não voltou discretamente para lá, ele não ficou ostentando, mostrando, falando, dando resposta de maneira nenhuma. Tu não vai ver Mardoqueu falando nada disso, mas ele volta para o mesmo lugar, porque toda a honra e toda a glória é dada para o Senhor. Se o Senhor tem nos abençoado, se nós temos posições, se temos feito algo para o Senhor, a honra e a glória é dele, não é nossa. Nós não devemos querer, senão nós vamos se tornar um Amã da vida, que quer receber honrarias, glória, e quer demonstrar poder. Mas tudo que temos vem do Senhor, Ele que nos fortalece. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.